na condição de suplente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas que nos acompanham. Bom dia, Walter Delgatti, aqui, o depoimento muito importante. Mais um para essa CPI, presidente. E eu queria, antes de começar as perguntas ao depoente de hoje, fazer um comentário sobre a presença ou não dos parlamentares dessa CPI no dia de hoje. O bolsonarismo perdeu a credibilidade. Hoje não tem nenhum bolsonarista aqui presente. Nenhum. Eles sumiram. Eles foram embora. Porque não, a deputada Paula não é bolsonarista. Não é a deputada Paula. O deputado Hermeto já disse aqui que não é. Votou, mas não é. Tem críticas ao ex-presidente da República. Os bolsonaristas sumiram desse plenário. E sumiram, presidente, porque as teses fantasiosas dos bolsonaristas foram desmentidas uma a uma durante o curso dessa CPI, da CPMI do Congresso Nacional, das investigações que avançam na Polícia Federal e agora do julgamento que se iniciou ontem do Supremo Tribunal Federal. Não tem como mais esconder. O dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado, articulada, desenhada, planejada, pensada pelo ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro e vários dos seus comparsas. Isso está evidente, não tem como mais os bolsonaristas esconderem os fatos e a verdade, inclusive o que é grave. Essa tentativa de golpe de Estado teve a participação de integrantes das Forças Armadas Brasileiras, de autoridades públicas, do alto escalão, inclusive, da República Brasileira, e também do setor privado, de grandes empresários, que financiaram essa tentativa de golpe de Estado. E essa é uma tarefa importante, não só aqui, que já foi dito pelo Delgatti, da onde veio o recurso, por exemplo, que ele recebeu, de outros que estiveram sentados aqui, teve também um esquema de financiamento desse processo. E gostaria, a partir disso, Delgatti, iniciar algumas questões para o senhor. De acordo com a Polícia Federal, os crimes apurados, aqueles de invasão no sistema do CNJ, o senhor disse que foi a pedido da deputada federal Carla Zambelli. O senhor confirma? Confirmo. Ela pediu que eu invadisse o sistema de justiça, ou algo do sistema de justiça, ou algum tribunal, para comprovar a vulnerabilidade. Só que eu consegui invadir todo o sistema. Ok. A Polícia Federal disse que esses crimes ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023. O senhor confirma essa data? A expedição do mandado de prisão foi nessa data, mas a invasão ela foi em setembro, setembro ou outubro de 22 até a data de janeiro. Até 6 de janeiro de 2023, ou seja, 2 dias antes do dia 8. Isso, 2 dias antes. Delgatti, quando foi o primeiro encontro? Eu havia falado a Carla antes disso que eu tinha acesso e que eu conseguia fazer o despacho, só que somente no dia 6 que ela enviou a síntese da prisão. Ok, estou fazendo essa pergunta, Delgatti, quero concluir aqui com algumas outras, para essa linha do tempo desmontar mais uma das teses fantasiosas do bolsonarismo aqui. Quando foi o seu primeiro encontro com a Carla Zambelli, com o Bolsonaro, o primeiro encontro seu para começar a pensar essa operação de desacreditar as urnas eletrônicas? O senhor se lembra? Que dia que foi? Qual período? Foi em Ribeirão Preto. Eu não consigo lembrar agora a data, porque eu não lembro como se fosse ontem, mas como se fosse anteontem, sabe? São detalhes que eu me recordo, mas foi em setembro, né? Setembro do ano passado.
ou final de agosto ou setembro. Então, por volta ali de agosto, setembro de 2022, foi o seu primeiro encontro com o clã do Bolsonaro. Sim. Em Oitiva, na PF, nós tivemos que ir até o Google e ver as matérias da mídia para conseguir fazer a linha do tempo. Ok. E o seu último encontro foi que dia? Com essa turma? Ou com eles diretamente, ou com algum enviado? Qual foi o dia do seu último encontro? Sim. Olha, com a Carla, foi quando saiu a matéria da Veja, que mostrava que eu tinha invadido o CNJ. Segundo a matéria, a Carla falou a pessoas próximas a ela, e a Veja, ela fez essa matéria, e após essa matéria, eles se afastaram de mim. Que foi quando eu falei com a Carla que eu estava doente, que eu estava com um problema no intestino, e ela conseguiu um médico para mim, uma internação, ela falou tudo para mim, com medo de que eu falasse algo, né? E foi em que dia isso, Delgatti? Isso foi em fevereiro, não me recordo agora. Fevereiro desse ano. Isso, em Oitiva, eu falei a data exata porque nós acompanhamos as matérias. Ok. Então o senhor manteve contato com esse clã do bolsonarismo, essa turma muito ligada ao ex-presidente inelegível, em agosto, setembro de 2022 até fevereiro desse ano. E eu não tive mais contatos porque eu me recusei. Exemplo, eles me convidaram para ir no 7 de setembro. Eu teria possivelmente encontro com filhos do Bolsonaro. Esse ano? Não, esse ano passado. No ano passado. Eu tive um encontro, isso eu não disse nem a polícia e nem a CPMI. Eu tive um encontro com o deputado, nossa, um que tem um cabelo branco e é novo, que era um youtuber. Eu não me recordo, mas nós vamos investigar aqui. E foi quando esse encontro? Esse encontro foi uma semana após eu ir ao Alvorada, porque teve uma reunião do PL e eu fui com o irmão da Carla lá. Ok. O senhor disse agora que parou os contatos em fevereiro desse ano porque o senhor não quis mais. E eu faço uma pergunta. Essa turma ainda tenta contato com o senhor? É que eu estou preso, mas antes de eu ir preso, a Carla conversava comigo, acredito que por medo, porque após ter saído dessa matéria, tudo que eu falava com ela, ela pagava, tudo que eu pedia, ela resolvia, então... E ela tenta algum contato com o seu advogado, com alguém próximo ao senhor? Você tem conhecimento disso? Pelo que eu tenho conhecimento, não. O senhor sofreu alguma ameaça dessa turma, Delgatti? Olha, após a CPMI, o advogado recebeu inúmeras ameaças. E antes também, né? Só que eu não recebi porque uma que eu estou preso e outra que eles antes não de ser preso, não conseguiram entrar. Desde 2019 com uma cautelar que me proibia de usar a internet. Então, eu usei a internet, mas eu não tinha uma conta minha, pessoal. Obrigado, Delgatti, por essas questões que o senhor respondeu agora e já tinha respondido anteriormente também para outros deputados aqui. São muito importantes esses dados, porque, mais uma vez, a tentativa do bolsonarismo de dizer que o dia 8 de janeiro foi um ato isolado, ela cai por terra, mais uma vez, porque o plano arquitetado para uma tentativa de golpe de Estado que teve o dia 8, como o ápice desse processo, a execução desse plano, ele começou lá atrás. O senhor acabou de dizer, para influenciar, inclusive, a opinião pública. Sim. O deputado que o senhor teve contato é o Gustavo Gayer, do PL de Goiás? Ele. Esse mesmo, um que insiste também em promover mentiras contra a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. Eu estou colocando isso, Delgatti, porque esse plano que foi arquitetado, e por isso o senhor foi contratado, inclusive, para fazer parte dele, desacreditar o sistema eleitoral, desacreditar as urnas eletrônicas, e, infelizmente, em parte, ele funcionou. Infelizmente, porque várias brasileiras acreditaram nas mentiras. Alguns, inclusive, aqui,
nessa CPI afirmaram isso, que agiram porque acreditaram que estava em curso um plano de dominação comunista, que a China ia ocupar o país, ou que as urnas não eram confiáveis. Infelizmente, a mentira como método de governo e método político do bolsonarismo, ele funcionou, porque convenceu vários brasileiros e brasileiras, que inclusive, infelizmente, foram às urnas enganados por parte dessas mentiras. Olha, pode falar. Me acordei agora, inclusive, eu não disse isso antes porque assim, foram tantas informações, imagine eu sozinho, em meu apartamento e recebendo informações. Então, eu acabo esquecendo, mas eu lembro que no segundo turno, a Carla me ligou também e perguntou se eu conseguia fazer um ataque de DDoS, derrubasse o sistema que enviava os votos daquele dia, porque eu lembro que em 2018 teve um apagão e seria uma desculpa que eles iriam utilizar. E eu disse que em cima da hora eu não tinha máquinas, eu não tinha ferramentas, e não conseguiria, porque o ataque de DDoS, se tiver um investimento financeiro e comprar as máquinas, ele acontece. Ou seja, eles tentaram, inclusive, atrapalhar a apuração. Exatamente. É muito grave, presidente, o que aconteceu nesse país. Essa turma precisa ser julgada e precisa pagar pelos crimes. A tentativa de golpe de Estado é um crime muito grave. Tentaram atrapalhar a apuração no segundo turno com o apagão. Essa CPI cumpre um papel extraordinário para a sociedade brasileira e para a democracia, porque nós vamos aprendendo aqui também como que o sistema eleitoral brasileiro e as próprias urnas eletrônicas são seguras. É óbvio que nos mantém alerta para que nunca mais aconteça ou nunca mais tenha alguém eleito pelo voto popular que tente atacar o sistema democrático brasileiro. Essa CPI está sendo muito importante também, presidente, e a partir não só do depoimento do Delgatti hoje, que inclusive é confirmado por outros depoimentos e outros fatos, que a Lava Jato foi uma farsa. E uma farsa, um erro enorme na história brasileira, que inclusive levou o desastre que nós vivemos nos últimos anos. A partir dessa farsa, desse erro gravíssimo da história do sistema judiciário brasileiro, reconhecido agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, levou... E lembrando que foi devido a essa ficha corrida que eles tanto dizem que eu tenho, que eu cheguei a Lava Jato. Se não fosse ela, não teria a Vaza Jato. Exatamente. E ninguém sabe quem saiu. E como o senhor disse aqui... Outro detalhe, eles usam a direita, ela diz o seguinte, que eu não mantive as conversas, eu paguei, mas só que tem que levar em conta o seguinte, que era uma conversa que envolvia o presidente, que envolvia o pessoal, um general, um coronel. Eu tinha um certo medo, porque eles mandavam mensagem e apagavam, e pediam que eu apagasse e enviasse uma print comprovando que eu apaguei. Não era uma conversa entre amigos, não é? Então, eu estava sendo coagido ali também, né? Claro. Inclusive, é importante esse destaque, porque não só esses crimes foram cometidos, mas outros, o da ameaça e também crimes cometidos que o senhor relatou, da tentativa e de contrataram para isso, para grampear ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, promessa de indulto caso o senhor fosse preso. Era uma quadrilha que estava à frente da República Brasileira. Crimes que são semelhantes aos milicianos. Foi um desastre o que aconteceu nesse país nos últimos anos. E quero aqui encerrar, nos meus 30 segundos, presidente, mais uma vez. Essa CPI presta um papel fundamental para a democracia brasileira, porque é muito importante que o povo brasileiro saiba o que aconteceu nos últimos 4 anos e no dia 8 de janeiro. Foi uma tentativa de golpe de Estado, só que dessa vez aqueles que tentaram atacar e golpear a democracia e os direitos do povo brasileiro não se safarão.
vão ser julgados e serão punidos pela justiça brasileira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Delgatti. Disponha.